Daqui a pouquinho você vai ter aqui no seu canal 10, tá, segundinhos. O Dr. Luiz Carlos já está conosco aqui, está ao nosso lado, ele vai fazer, como sempre, uma brilhante palavra de fé. Mas antes, porém, doutor, eu quero avisar o telespectador do canal 10 e o internauta de que na quinta-feira, das 7 da manhã até sexta-feira, 7 da manhã, o canal 10 e a internet não estarão no ar. Nós não teremos uma programação, em razão da aquisição de novos equipamentos de ponta, para que você tenha uma melhor qualidade ainda de som e de imagem no seu televisor e na internet. Então, quinta-feira estaremos por 24 horas fora do ar. Dr. Luiz Carlos Barros Costa, toda terça, ele vem aqui fazer a nossa palavra de fé. Mais uma vez eu quero agradecer, muito obrigado, boa tarde. Ok. Nós temos hoje um assunto muito delicado porque envolve a família. A família, ela estrutura e alavanca toda a sociedade. Tudo que toca a família, toca o mundo. Desorganizam-se todos os setores quando a família não cumpre o seu desiderato, o seu objetivo, a sua finalidade. E nós estamos registrando, acompanhando os grandes estudiosos da área, principalmente os psicólogos, e Samitiba também tem essa preocupação, e eu esposo aqui a preocupação dele quanto à dificuldade de se ter um norte, um equilíbrio, uma pacificação de propósitos quando os dois polos se unem. Via de regra, a união hoje, estruturada na grande maioria dos lares, é uma união festejada pelas láureas do sexo. Não há uma preparação, não há um objetivo maior a não ser degustar o sexo. E nós vemos que não se observam as finalidades maiores do comprometimento, da análise das personalidades, daquilo que seria uma projeção de um lar, o ajuste de determinados pontos de vista, principalmente no contexto social, no contexto espiritual. Não se preocupam os nubentes quanto às necessidades maiores de fundamentalizar bem o lar. Ele, sem essa estrutura, ele só sobra, ele fica inteiramente sem norte, é uma folha no vento. É comum pessoas mais simples dizerem assim: se não der certo, a gente descasa, ou a gente larga, ou a gente busca um outro caminho. Não é bem assim. Você pode até fazer isso no seu contexto de sentimento, quando apenas duas pessoas se unem pelos laços do matrimônio ou da união estável. O problema maior não é este, o problema é quando você assume um compromisso com Deus, nosso Pai, em relação a abrigar no lar um filho dele. Você já pensou, já parou para pensar que os filhos não são nossos? Que os filhos são filhos do Pai? Tanto é verdade que tem um escritor que diz assim: não gostaria de estar perto quando o Senhor, ao me recepcionar, ou recepcionar alguns amigos que eu conheço, disser: o que fizestes dos filhos que te confiei? Isso é uma expressão muito forte. Não é bem assim você descasar. Portanto, o ideal seria que se namorasse personalidades, que se observassem determinados desígnios, objetivos das pessoas para se fortalecer o lar. Portanto, hoje há um estudo sempre contínuo que os alunos do curso de Direitos acadêmicos adoram fazer, um termo novo, uma estrutura nova juridicamente falando, um enfoque novo, guarda compartilhada. Essa guarda compartilhada é exatamente porque tem tantas desuniões, tem tantas separações, tem tantos divórcios, que se analisa com quem ficam os filhos. Compartilha-se, portanto, a guarda.
fazendo com que os dois estejam próximos do filho, a fim de que possam fazer esse campo diuturno de presença, a fim de que eles não fiquem à deriva. Mas ficam à deriva, porque, a bem da verdade, um fica perturbando o outro através do filho, o filho fica refém de uma situação muito desagradada, cria um conflito, o conflito gera um trauma, o trauma projeta esta criança para o campo da fuga dos seus problemas. Quando você tem um problema sério, você quer se refugiar dele. É muito comum os pais, principalmente os homens, se refugiarem do lar, retardando a aproximação dele depois do trabalho, através das pessoas mais simples, buscam os bares. Bar do Tião, bar do Zé Caolho, bar do Miguel. Os do Beautiful People procuram determinados paraísos muito belos, nos quais você pode encontrar a hora da tranquilidade, para que com seus amigos você consiga chegar em casa entorpecido, fica mais fácil para fazer o enfrentamento da realidade. Isso é uma colocação de Samitiba, que quando ele fala dos happy hours, cada vez mais belos, cada vez mais bem estruturados, nada mais são do que campos de refúgio, para evitar de se encontrar com a realidade que deveria ser uma alegria refazente voltar ao lar. Por isso que nós fazemos essa advertência de Samitiba. Se você ainda está no processo de namoro, de projetos, cuidado. Compreenda bem o que você é, tente entender o outro como ele é, não determine normas conforme a sua vontade, mas sintam-se primeiramente fortalecidos, guarnecidos para compor um lar que possa ser o futuro bendito de nossa humanidade. Portanto, nós encerramos esta pequenina abordagem com uma advertência. O Senhor é o magnífico campo de luz em nossas vidas. Quando você formar um lar, convide-o para estar presente uma vez por semana. É o culto do Evangelho no lar, o estudo do Evangelho no lar, para que ele possa auxiliá-los a fortalecer as paredes espirituais, as estruturas psicológicas, para dar esse supedâneo, esse apoio, essa estruturação no lar, a fim de que os nossos filhos possam ser futuros cidadãos equilibrados, tranquilos, inteiramente dentro de um quadro de muita produtividade, mas acima de tudo, fortalecidos pela fé e pela alegria de viver. Sejam felizes. Muito obrigado, doutor Luiz Carlos Barros Costa. E eu me atentei bem para um detalhe. No todo, sempre a gente gosta muito, né, Léo? É maravilhoso, brilhante. O que fizeste dos filhos que te dei? Como é forte realmente essa frase, doutor? Não dá para ficar sem uma perspectiva de preocupação. Principalmente com os exemplos ofertados. Né? Parabéns, mais uma vez. E até terça-feira, se Deus quiser, o senhor vai estar aqui. Estaremos aí. Viajou, chegou correndo e veio fazer a nossa palavra de fé. Depois dos comerciais, Chico Aruca, o vereador mais votado na última eleição, vai conversar conosco aqui por 18 minutos. Voltamos já.